Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou na semana passada. Semana passada eu comecei falando principalmente sobre a frase base do Tânia. Vamos relembrar aqui, vamos pegar no slide para vocês assistirem, que diz o seguinte: compilado dos livros sagrados dos mestres de santidade celestial, cujas almas estão no Éden, baseado sobre o versículo: pois esta coisa está muito próxima de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la. Devarim 30:14. Ou seja, todas essas coisas nós podemos ter acesso, nós podemos estar conectados. Falamos também que, segundo o ensinamento mais místico da Kabbalah, explica que tudo nós já temos acesso. Todas as bênçãos celestiais, elas já estão liberadas para a gente. Todas as bênçãos que vêm do céu, nós já temos acesso a elas. Apenas criamos bloqueios e por isso que elas não chegaram até nós. No versículo que nós lemos, nós vamos ter a ideia de que obedecer a Deus e cumprir os mandamentos é uma ordem que Ele nos dá e é algo muito acessível. Falamos também dos órgãos funcionais da alma. E, além disso, um dos principais aspectos que nós falamos ligados a isso está conectado com o nosso coração. Assim como Terrilim está escrito, Davi Meller falou, que o coração também pensa, o coração também tem pensamentos. Então é importante a gente lembrar desse aspecto. O Tânia está nos dando uma ideia, inicialmente muito simples, de que cada mitzvah, de que cada trabalho, de que cada esforço para o lado positivo e se negar a fazer coisas que são proibidas é possível para todos nós, porque isso está muito perto da gente. Uma outra coisa que nós falamos foi o seguinte: a luta que nós passamos diariamente com o confronto de alguns pensamentos, com algumas dificuldades, elas são exclusivamente conosco mesmo. A nossa luta somos nós contra nós mesmos. Em uma palavra no singular, vamos dizer assim, a sua luta é você contra você, não mais ninguém. E algo que está dentro de todos nós. Tem solução? Sim, temos solução, e para isso que nós estamos estudando o livro do Tânia. E é importante a gente entender que as situações que ocorrem conosco diariamente, sejam elas às vezes muito difíceis, elas podem contribuir para o bem. Nós falamos semana passada que até mesmo a questão da Sitra Hará, ela pode contribuir para o bem? Não só pode, esse é o trabalho dela. Por detrás, ela quer contribuir para o bem conosco. Usamos o exemplo citado do rei que contrata uma prostituta, isso está no Zohar, para que ela possa fazer todas as suas malícias, todos os seus segredos, as suas artimanhas, para tentar pegar o filho do rei, para tentar fazer com que o filho do rei cometa um pecado. Mas, na verdade, o desejo dela é que isso não aconteça. Ela apenas está tentando extrair o maior potencial que está oculto e que só é revelado em meio a situações muito difíceis. Vocês sabiam que quando nós estamos em uma situação muito complicada, duas coisas a gente aprende. Uma, o que está no nosso coração, e a segunda é que nós descobrimos a que nós estamos apegados, e tem mais uma, que eu não falei duas, mas são três, e descobrimos um potencial que está dentro de nós oculto, que só é revelado em uma situação muito difícil, muito complicada na nossa vida. Falamos também que é a própria pessoa que dá energia para o outro lado, para a energia negativa. Como é que ela faz isso? Através de um sinal que ela dá, por meio de um erro que ela comete. E assim ela faz um sinal, ela ativa uma frequência, ela manda uma energia para que o outro lado, essa força negativa, possa observar e ver: ali está o meu alimento, é ali que eu vou me conectar. A partir do ponto em que a pessoa dá um sinalzinho para esse outro lado, que é uma frequência que nós transmitimos, é uma energia que nós compartilhamos, nós explicamos o seguinte: como é que sabemos que temos uma energia? Fique perto de uma pessoa que está numa energia muito fraca, muito baixa. O que acontece? Você se sente para baixo. Fica perto de uma pessoa que está com a energia para cima, que ela está ali feliz da vida, está de bem com a vida, vamos dizer assim, está feliz com o propósito divino para ela, você vai captar energia boa também. Então, da mesma maneira, quando uma pessoa comete um erro, comete uma verá, comete um pecado, o que eu estou dizendo aqui, pessoal, não é que as pessoas serão perfeitas, não é que elas nunca vão cometer um erro, pelo contrário, alguns erros vão acontecer na jornada das pessoas. Nós vamos ver um exemplo mais para frente, que eu escutei do Rabino Shavsi Alpern, e achei muito interessante ele dizer isso, que
no Bereshit, no começo de tudo, né, no princípio, na parashá que a gente tem dessa semana, começam uma série de coisas boas acontecendo, mas ao mesmo tempo o homem comete um erro grave. Um monte de coisa boa, mas também um erro grave. Uma insinuação do próprio lado negativo para que ele cometa um ato errado. E conta os sábios que uma das coisas, não vou dizer a primeira, mas uma das coisas que Hashem criou também antes de toda a criação, já estava pré-estabelecido, era Teshuvah, que é o ponto importante. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco um pouquinho mais lá para frente, tá bom? E explicamos o seguinte, às vezes a pessoa se torna apática a si mesma em relação às suas dificuldades. Por que que isso acontece? O Tânia explica pra gente que isso ocorre por um motivo. Tintum Halev, coração endurecido, ou coração endurecido como uma pedra. E isso é gerado pelos bloqueios dos erros que a gente acaba cometendo, até mesmo por causa de pensamentos que nós podemos ter. Então, o objetivo das forças negativas, de acordo com o que os sábios ensinam, isso está naquele livro Cuidado, a sua alma pode estar em perigo, e também está no livro do Tânia, o que os sábios ensinam é que o objetivo dessas forças negativas é simplesmente sugar a energia do ser humano, sugar a energia espiritual da pessoa. Obviamente, se você tem sua energia espiritual sugada, seu corpo também vai sentir que a sua energia baixou. Não tem aquele dia que as coisas estão difíceis? Não é que está difícil fisicamente, espiritualmente o ambiente está complicado e o teu corpo recebe aquele cansaço, aquele desânimo, aquela vontade só de dormir, de não fazer nada. A solução é espiritual. Se resolve espiritualmente. Existe um mestre de Kabbalah que se chama Albert Gosner. Ele explica que a energia que uma pessoa possui, ela acaba sendo sugada através dos erros que uma pessoa faz. E ao mesmo tempo, quando ela cria bloqueios, ela impede que as bênçãos cheguem até ela. E até mesmo o seu corpo sente esse reflexo. O corpo da pessoa tem algo vitalizador, que nós falamos também, inclusive através dos ensinamentos de Rebbe Nachman, que diz o seguinte, que a vitalidade do corpo de uma pessoa, a vitalidade dos seus músculos, tendões, todos os órgãos que a compõem, obviamente a alma também tem órgãos, mas a alma da pessoa, segundo o Tânia, segundo o Rebbe Nachman de Breslov, a alma da pessoa ela está no sangue. Por isso é muito importante nós sabermos aquilo que nós comemos e sabermos selecionar aquilo que nós comemos. Não sei se vocês conhecem, existe na internet Dr. Laí Ribeiro, que é uma pessoa aqui na comunidade que gosta muito dos estudos do Dr. Laí Ribeiro, e ele explica que existem alimentos que realmente trazem uma energia negativa, uma energia baixa. Não é que o alimento é ruim, mas acaba jogando a pessoa para baixo. O que a gente vai pegar como referência no Tânia e também em toda a Torá é que são elementos que são alimentos, considerados impuros. Então eles vão puxar a energia da pessoa para baixo. Isso independente se a pessoa é judeu ou não, ela tem uma alma. E se ela come algo que é proibido, algo que é impuro, ela vai sentir que a sua energia baixou. Ela vai sentir que ela ficou um pouquinho para baixo, ela se sente pesada, se sente cansada. Pelo Tânia, esse é um elemento sobre o qual a nossa alma está conectada, chama-se elemento terra. E por isso a pessoa se sente para baixo. Nós falamos que a alma de uma pessoa também pode estar envolvida em uma clipar, que é uma casca. Só que o envolvimento com essa casca depende muito dos atos que a pessoa pratica, ok? Vamos lá agora dar continuidade à nossa aula. E nós vamos partir para o slide número 7. E depois a gente vai colocar no vídeo, não nesses agora que são aulas experimentais, como eu falei para vocês, mas nas aulas sequenciais, nas aulas que vamos começar do projeto, esses slides vão estar lá colocados para que vocês possam acompanhar também a aula. Não se preocupem, eu também tenho rascunho dessas aulas para que depois possa ser dado a vocês o acesso delas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós temos uma frase de Rebbe Nachman complementando aquilo que a gente já estava falando a respeito do sangue e o quanto isso é muito, 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 muito sério, que infere fisicamente e até em outros aspectos da vida da pessoa. Observe que quando uma pessoa está mal com a sua alma,
quando a sua alma ela está para baixo, existem outras coisas também que acabam ficando para baixo. Principalmente, eu vou dizer algo muito sério para vocês, a vida financeira de uma pessoa. Ela acaba sendo arrastada para baixo. Mas será que tem conexão uma coisa com a outra? Será que a questão da alma de uma pessoa está deficiente, está com um problema espiritual, tem conexão em relação ao sangue, em relação ao alimento, em relação às suas vestimentas? Lembrando, falamos também das 3 vestimentas, que mais tarde a gente vai aprofundar esse assunto. Olha o que Rebbe Nachman ensina, Likutei Moharan 29:5-9. Fala o seguinte: um sistema circulatório que está poluído pelo pecado cria dificuldades para o ganho do sustento. Observe, pessoal, o Rebbe Nachman está dizendo o seguinte: quando uma pessoa tem o seu sangue poluído pelas averot que ele comete, pelos pecados que ele comete, ela também fica com dificuldades de ganho, ela também fica com dificuldades de sustento. Quem rouba, Rebbe Nachman continua dizendo, gera sangue pútrido dentro de si mesmo. E o mesmo se aplica a quem é desonesto nos negócios. A gente está pegando só um exemplo do quanto isso é grave. Porque a palavra hebraica para damim se traduz tanto como sangue quanto como dinheiro. Ou seja, então se há uma impureza relacionada ao sangue de uma pessoa, se há uma impureza que vem pelos pecados, porque a vida de uma pessoa, a alma, o nível animal, nefesh, se encontra no sangue da pessoa. Se existem coisas que remetem-se a pecados, outras áreas da vida da pessoa também podem ser problemáticas, que achamos livre, que não ocorra isso conosco, mas que o Eterno dê sabedoria para não nos inclinarmos para ver outro, para o lado negativo. Mas quando isso ocorre, acaba prejudicando outros lados da vida da pessoa também. Agora, se a pessoa usa a sua vitalidade para coisas que transgridem leis espirituais, é como a gente estava falando na semana passada, ela acende agora um neon espiritual, e não só pela impureza do sangue, por causa da alma que está no próprio sangue, ela acende um neon espiritual que agora o outro lado, a energia negativa, a Sitrahará, vai observar esse ponto e vai dizer, opa, ali agora está o meu alimento. Não entrando profundamente, mas existe até mesmo, como eu falei inicialmente, alimentos que disponibilizam uma energia que pode ser usada para o lado da santidade. A gente vai ver isso nas aulas do Tânia. Existe um ato. Eudá Nassir fez muito isso. Ele era muito ligado ao imperador. Ele tinha acesso a tudo. Só que todas as coisas que ele comia, ele dizia, eu estou comendo em função dos céus. Leshem Shammai. Ou seja, toda a energia que eu estou recebendo do alimento, toda a energia que eu estou recebendo das coisas boas que eu tenho, que eu posso ter, eu estou direcionando isso para que os atos sejam feitos em função dos céus, em nome dos céus. Existem alguns alimentos que podem prender a energia de uma pessoa. Por exemplo, comida kasher, se ela for usada da maneira correta, se a energia dela for canalizada da maneira correta para fazer um ato de mitzvah, a energia dela está liberada. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente nas aulas do Tânia, tá bom? De certa forma vai favorecer de fato o indivíduo para que com aquela energia, naquele específico alimento, ela possa ser usada para atos positivos. E assim a energia desse alimento vai cooperar para a elevação espiritual da pessoa. Todo alimento que tem energia positiva e que está com a energia liberada, ela coopera diretamente para a elevação de uma pessoa, tá bom? Certamente alguns alimentos podem deixar a pessoa para baixo. Vamos imaginar, por exemplo, você tem um carro, né? Aí você coloca um combustível que ele é impróprio, ele é inadequado. Seu carro vai andar bem? Ele pode andar bem até por um período, por um tempo, por uma distância. Mas daqui a pouco ele vai começar a apresentar problemas. Da mesma maneira em relação à questão da impureza que chega até uma pessoa através do alimento. O problema é que existem determinados alimentos. Por que a gente está falando de alimento? Porque a gente está falando de sangue. E por que a gente está falando de sangue? Porque o sangue se encontra a nefesh. E todas as influências podem estar ali também. Então, quando a pessoa está em um estado dessa maneira, e ela comeu algo que seja proibido, algo que seja impuro,
ela gerou uma mancha. E essa mancha, ela impede o fluxo divino das bênçãos chegarem até o indivíduo. Lembra que a gente falou lá na frente, que eu falei sobre a Kabbalah, que explica que todas as bênçãos, Albert Gosnell, mestre de Kabbalah, foi que explicou isso em uma das aulas, que todas as bênçãos do alto, elas estão liberadas. Nós é que criamos bloqueios. E isso está ligado também ao que comemos, ao que bebemos, aos nossos atos de uma maneira geral, e inclusive até aos nossos pensamentos. Não vamos entrar em detalhes agora, mas às vezes até mesmo pensamentos que podem ser negativos, eles geram uma determinada influência, caso ele induza uma pessoa para o lado ruim e influencia a pessoa a fazer um ato extremamente negativo, ou gere mais pensamentos que são ruins e ela vai alimentando aquilo, dando forças, mudando a frequência dela, se conectando com o outro lado. Depois a gente também vai ver isso nas aulas do Tânia. A partir disso, o lado negativo identifica que o alimento dela está ali, está pronto para ser servida a ela. O problema, pessoal, é que em meio a tudo isso existem fatores que podem cooperar para uma anestesia espiritual, fazendo com que a pessoa nem se incomode com isso que está acontecendo. Sabe por quê? Às vezes, por mais, nós vamos ver que existe o tzadik perfeito e que tem um pouquinho do mal lá dentro ainda, só um pouquinho. Aquilo não interfere em nada dele. É como se você colocasse 200 kg de farinha e colocasse meia grama de fermento, não vai causar nenhuma influência. Existem algumas situações que às vezes dão prazer para a pessoa, por isso às vezes é tão difícil ela se desconectar dessa frequência, dessa energia negativa. Porque em situações ela pode ter se arrependido de ter cometido determinado ato, mas lá no fundo aquele ato ainda gera um pouco de prazer para ela. Então é muito difícil dela se desconectar, porque ela vai perder uma fonte de prazer. Ela vai perder aquele gostinho, aquilo que dá um certo gosto, que dá uma certa recompensa para ela, então ela não quer largar, porque lá no fundo ainda tem um pouquinho de coisa que a agrada. E aí o problema é que a própria Yetzer Hara, a inclinação para o mal, já acompanha a pessoa desde seu nascimento. Agora ela começa a estar apegada à pessoa mais diretamente, se alimentando dessa pessoa que ainda deixa uma reserva, ainda deixa um pouquinho do link que ela pode conectar com o outro lado. Todos nós temos, vamos dizer assim, um grau maior ou um grau menor, algo que pode nos puxar para o lado negativo. O importante é que a gente tente conseguir identificar esses lados. O que pode acontecer com uma pessoa que às vezes fica com uma anestesia espiritual por causa dessa própria Yetzer Hara? Ela pode sentir um vazio espiritual totalmente. Só que o Rabino Abraham Ramovitz diz o seguinte: quando existe um vazio, e esse vazio acontece às vezes quando a pessoa fica com raiva. Já viu quando alguém está com raiva de si mesmo? Já viu aquele cenário? É uma cena horrível. A pessoa fala, eu estou com raiva de mim mesmo. Raiva de Shalom, Deus nos livre disso. Mas a pessoa diz, eu estou com raiva de mim mesmo. O momento da raiva é um momento extremamente perigoso. Tanto da própria pessoa consigo, quanto a pessoa com outra, com alguém. Por quê? Explica esse livro, Cuidado, Sua Alma Pode Estar em Perigo, que diz o seguinte: quando a pessoa está com raiva, não é mais a pessoa que está, não é mais a alma daquela pessoa. É como se ela ficasse vazia e ela se tornasse uma habitação vaga. Está ali para alugar, tem uma casa para alugar. Só que quem vai alugar acaba não pagando aluguel, entra de qualquer maneira. Nesse momento, qualquer outra ação maligna, qualquer outra interferência espiritual, qualquer outra energia negativa pode ter acesso a essa pessoa, porque no momento da raiva ela já não é mais a mesma, ela já não está mais dentro de si, ela está fora de si. Observa o seguinte, Talmud fala sobre isso, que quando tem duas pessoas que são, vamos dizer que tem pessoas que são ímpias, vamos dizer assim, ou que são rechaim, se elas estiverem brigando, você nunca deve tentar apartar, porque pode ser perigoso. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas observe que quando a pessoa está com raiva, a primeira coisa que é identificada, qual é a primeira coisa que a gente percebe? O sangue da pessoa sobe, né? Ela fica vermelha, fica enfurecida. E qual é a segunda coisa? E Talmud fala que você também não deve olhar nos olhos dessa pessoa. E qual é a segunda coisa que acontece? Parece que ela não é uma pessoa que você conhece. Ela está totalmente fora de si. Então, esse vazio espiritual pode ocorrer por várias coisas. Ou pela raiva, ou
pelas averotas que a pessoa comete, porque a sua energia vai sendo sugada, 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 até que ela se sente completamente vazia. Geralmente, quando a pessoa está num nível como esse, de averotas intensas, ela começa a entrar num estado de tristeza, um estado depressivo, de angústia e de raiva, como a gente citou. Vou dar uma dica para vocês preciosíssima. Vou colocar até ela aqui no slide para vocês verem. Até coloquei essa frase. Vamos ver. Quando a pessoa está com muita tristeza, ela está para baixo, está deprimida, pessoal, a única coisa que vocês não devem fazer, vou ser muito sincero, o slide está aí. A única coisa que vocês não devem fazer é o seguinte: é ficar envolvido nas redes sociais. Em outras palavras, nesses momentos que está para baixo, está chateado, sai das redes sociais. Sabe, porque elas são agora o pior agente para te jogar cada vez mais para baixo. Aquele dia que está muito difícil, você olha na rede social de alguém, no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp, no status que a pessoa coloca lá. Eu não sou contra a rede social não, tá, pessoal? É uma grande bênção quando a gente usa para o meio correto. Aí naquele dia que você está mal, que está muito para baixo, tem alguém lá que coloca um momento, um detalhe da vida dela para todo mundo curtir. Para todo mundo falar, oh, olha que maravilha, ou que casal perfeito, ou como você está feliz, olha o lugar que ela está. E naquele dia você está para baixo que nada está dando certo, quando você olha uma imagem dessa, você fica mais para baixo ainda. O Wendell Carvalho, um palestrante que ensina sobre esses pontos, que ajuda a pessoa a superar suas emoções, superar a dificuldade. Ele explicou esse ponto. A rede social, ela pode ser um instrumento muito grande, muito bom, mas ela também pode ser o teu pior adversário, porque na rede social você só encontra detalhes da vida da pessoa e não todo o conjunto que ela vive. Se a gente parar para observar, a tristeza que joga o indivíduo para baixo, ela também pode ser usada para refletir sobre algo errado que o indivíduo está fazendo. Mais tarde nós vamos encontrar no livro do Tânia que o Alter Ego explica o seguinte: a tristeza, em alguns momentos, ela pode ser boa. Por que ela pode ser boa? Ela pode ser boa desde que ela seja utilizada no momento correto. Por quê? Ela pode ser usada para que a pessoa reflita sobre os averotes que ela cometeu. E assim ela chegue a um processo de tchuvá. Na verdade, o que nós mais temos receio na nossa vida é encarar a nossa vida sem máscaras. Porque quando a gente reflete sobre nós mesmos, nós começamos a descobrir quem nós somos de fato. Nada pessoal contra a maquiagem, de forma alguma. Mas observe que uma pessoa com maquiagem é um jeito, né? Nem parece a mesma pessoa sem maquiagem. A gente assim é no reino espiritual. A gente cria às vezes uma ideia sobre nós mesmos e até mesmo sobre a nossa alma. A gente cria uma ideia da nossa própria alma, achando que nós somos, olha, eu sou aquele tzadik. Mas quando você se depara com uma situação muito difícil, você percebe que você não é tão tzadik assim. Mas eu não estou falando isso para te colocar para baixo, não. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você descobre quem você é de verdade, você tem energia potencial para se tornar uma pessoa muito maior do que você está se vendo, agora dentro de uma realidade, porque você está se conhecendo. Sabe qual é o maior momento em que a gente se conhece de verdade? Eu falei isso no começo da aula. O maior momento que a gente se conhece de verdade são nas dificuldades. E existem 3 maneiras para a gente conseguir encarar as dificuldades. Alguém aí é surfista, não? Alguém aí surfa, não? Não, ninguém é surfista. Quem mora no Rio, de repente, pode ser surfista. Já viu um surfista pegando onda? Não? Como é que ele faz? Às vezes tem uma onda, né? Ele fica só esperando ela chegar perto dele, não é verdade? Para que ou ele entre nela, para ele sair daquela onda, lidar com aquela situação, ou ele vai se preparar na prancha, subir na prancha e ir surfando por cima dela. A vida da gente é assim, pessoal. Eu já dei esse exemplo uma vez. Eu escutei esse exemplo, não me lembro, de um rabino. E agora eu não estou me lembrando quem foi que citou. Mas a vida da gente é assim. Às vezes, sabe o que nós temos que fazer? Observar de longe e esperar que aquele momento chegue e encará-lo. É possível a gente fazer isso? Sim. Sabe o que é possível? Onkelos traduz um versículo inicial da Parashat Bereshit que diz o seguinte:
Todos nós temos um pouco de Deus dentro da gente. Você vai falar, opa, que história é essa? Temos um pouco de Deus dentro da gente? Sim! E Bereshit está dizendo que Hashem soprou dentro do homem. Então nós temos algo, parte de Deus dentro de nós. E com isso, qual é a capacidade que a gente tem? Temos muita capacidade, e a capacidade principal, e o principal objetivo que a gente está aqui é superar os desafios. E é por isso que o Tânia vai nos dar essa capacidade, vai nos instruir, nos ajudar a fazer isso. Às vezes a gente tem que furar a onda, passar no meio dela ali por debaixo e esperar a próxima e já está pronta para tomar uma atitude. Qual é a atitude? Ou furar a onda ou ir surfando. E o segundo caso, já foi citado, a gente tem que furar a onda. E a terceira coisa que a gente pode fazer, e é a melhor maneira que a gente consegue encarar as dificuldades, sabe qual é? É quando a gente sobe na onda com a nossa prancha e a gente vai surfando por cima dela e vai só administrando o cenário. E ali a gente vai conseguindo lidar com todas as situações por cima. A gente não precisa estar dentro dela para lidar com tudo. A gente pode até furá-la, mas a melhor maneira da gente resolvê-la é estar surfando por cima daquela onda que a gente vai encontrar a solução. A gente vai ver um mar imenso embaixo da gente e nós vamos conseguir ver diversas soluções que, se talvez a gente estivesse dentro dela, nós não conseguiríamos, mas é uma maneira de resolver também. Mas a gente tem pouca visibilidade, mas quando a gente está por cima dela, a gente vê um mar infinito e você vai surfando até chegar um momento em que a onda acaba e aí você conquistou tudo que você precisava. Pessoal, o nosso objetivo nesse mundo, e é aquilo que os sábios tentam nos ensinar, é justamente o seguinte: nós fomos criados para superar desafios. E foi soprado na narina do homem, como está lá em Bereshit Parashat essa semana, um sopro divino. O que isso significa? Foi colocado uma alma divina dentro do homem. Algo que vem da parte de Deus e que dá a capacidade da gente superar qualquer coisa. Falando sobre um ponto comentado pelo Chaim Kramer em seu livro, por meio dos ensinamentos do Rebbe Nachman, está naquele livro, não Cuidado Só Não Está em Perigo, não é esse? Deixa eu ver se ele está aqui para eu lembrar. Anatomia da Alma, bem lembrado. É citado naquele livro, Anatomia da Alma. Diz o seguinte: o Rebbe Nachman, isso quando nos momentos que a gente está de raiva, que abre aquele espaço para outras energias conectar com a gente. Às vezes Deus nos livre disso. O Rebbe Nachman compara a ira a um vendaval violento, de duração limitada. Quem é capaz de pacientemente esperar que passem a tempestade e a fúria dos momentos turbulentos da vida, recebe vitalidade da fonte da vida. O que isso tem a ver com Tânia, pessoal? Eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver. Nós temos duas almas, Nefashot, alma animal e alma divina. Qual é o objetivo de Hashem ao colocar essas duas almas dentro da pessoa? Fazer com que a alma divina perca para a alma animal? Não. Fazer com que a alma divina supere os desafios que a alma animal está ali propondo. Eu assisti essa semana, hoje mesmo, um show muito interessante do Rabino Shabbat Alper sobre Bereshit. Ele explica o seguinte: primeiro dia da vida de Adão, o que acontece com ele? Ele falha e é expulso em sequência do Jardim do Éden. Se eu não me engano, o livro da Maneira de Devorar fala que Hashem esperou passar o Shabat para tirar o homem dali do Jardim do Éden. Mas é um assunto para uma outra aula. Só que após isso, a própria Torá menciona para nós que tudo o que Deus fez foi bom. Mas Deus fala que tudo o que ele criou foi bom depois de um acontecimento extremamente negativo, extremamente triste. Adão pecou. E agora Hashem fala que tudo que ele criou foi bom. E a gente pode observar que o próprio elemento não pense que a Yetzer Hará, que o lado negativo foi criado por uma outra energia. Sabe o que o Tânia fala sobre isso? Que toda pessoa que acredita que uma outra energia, a parte de Hashem, pode subsistir, é idolatria.
Tudo que está fora de Hashem é considerado idolatria. Sabe por quê? Tudo isso é Hashem. É um assunto complexo e a gente vai estudar isso na aula do Tânia, com a ajuda do Eterno. E vamos conseguir entender. Tudo que está à parte de Hashem é idolatria. Porque Hashem é o Criador. Ele é o doador de tudo o que existe. E tudo só existe por meio de Hashem e dentro de Hashem. A gente vai chegar lá para explicar esse ponto. E aí a gente imagina como é que Hashem pode criar algo que vai induzir o homem a uma falha. Fica um questionamento, isso serve para alguma coisa? Claro! Porque a Torá fala que tudo que Deus criou é bom. Mas essa Torá vai induzir a pessoa a uma falha. Sim, verdade. Tem alguma coisa de bom na falha? Tem. A gente pode ficar chocado com isso. Óbvio, não é uma desculpa a gente ficar assim, vou cometer uma falhazinha aqui e outra ali para eu conseguir extrair uma energia negativa. Não faça isso, você vai se prejudicar. Cometer uma falha é um erro, é algo grave, a gente não deve fazer. Mas se acontecer, Hashem criou algo que é extremamente potencial e tem a capacidade de levantar o homem fortemente. Sabe o que é que Hashem criou? Tchuvá. A capacidade do homem se arrepender. E através desse arrependimento, ele conseguir extrair uma energia. Olha como isso é impressionante, pessoal. Extrair uma energia que é capaz de colocá-lo em um nível superior ao que ele estava. Já pararam para pensar nisso, não? Por isso que o Tânia afirma uma coisa. Que as pessoas que às vezes cometeram pecados, quando essa pessoa faz tchuvá, aquelas ações negativas, as suas averot, se tornam em mitzvot. Muito complexo isso, mas simples de entender. Toda a energia daquelas averot se tornam energia para as mitzvot. Mais tarde a gente vai aprender sobre isso, a gente vai discutir sobre esse ponto. É uma energia gerada a partir do arrependimento. São só gostinhos do Tânia. Depois de todo esse acontecimento, Deus fala na Torá que tudo que ele criou, inclusive o homem, depois de tudo isso ter sido realizado, que tudo que ele criou é muito bom. Olha a expressão que Hashem cria. Tudo que Hashem fala, tudo que ele criou é bom. Mesmo após o homem ter cometido um pecado, ter cometido um erro. Isso porque a tchuvá já havia sido estabelecida antes da criação. Quando a pessoa faz uma tchuvá, um arrependimento, ela corrige seus caminhos, corrige as suas emoções, corrige as suas midot, ela está sendo semelhante a uma luz na escuridão. Ela acende, ela clareia toda aquela escuridão e é muito mais valorizada. Onde tem mais valor? Quando tem só um monte de luz acesa ou quando tem uma luz acesa no meio da escuridão? O último Shabat foi o Shabat Kol HaMoed Sukkot. E nós estudamos um trecho em que Moshe conversa com Hashem. E ele relembra que Hashem disse que iria com ele, mas depois Hashem disse que vai enviar um anjo. E está enviando eles para uma terra, a terra que seria a terra prometida aos seus antepassados. Mas o povo judeu estava acostumado lá no deserto com diversos milagres. Vou falar para você, pessoal, não se acostumem mal, não se acostumem só com milagres, porque a vida toda não vai ser assim. E nem esperem por milagres. O que a Hashem está ensinando para o povo judeu? Vocês vão entrar numa terra que tem um monte de gente idólatra, que tem pessoas que cometem diversos averot até abomináveis. Que Rashi comenta o seguinte, que aquele povo estava sendo expulso da terra porque a quantidade de averot delas foi tão grande que a gente teve que tirá-los daquela terra que era tão boa. Está passando aí um candidato aí, está na época de eleição, então isso é inevitável aqui. Então talvez vocês escutem isso aí no fundo. Mas o que Hashem estava fazendo com o povo judeu era simplesmente o seguinte: para que vocês possam dizer quem realmente vocês são, isso nas palavras de Rashi, para vocês provarem para Hashem que realmente vocês são aquele povo escolhido e que vocês têm a capacidade de superar a dificuldade, não é num ciclo onde todo mundo pensa igual a você. Não é num lugar onde tudo está 100% perfeito. Eu vou colocar vocês no meio de um povo que é idólatra, vocês vão ter que expulsar eles de lá e que vocês não vão poder se misturar com eles. Embora mais tarde a gente veja na Torá que o próprio povo acabou se misturando. Acabou seguindo algumas coisas idólatras daquelas pessoas das nações. Mas o que Hashem queria mostrar para o povo judeu é o seguinte: é na hora do aperto, é na hora do sufoco em que você consegue extrair a maior energia e saber o que está dentro de você.
E ali, no meio daquele povo onde havia idolatria, era o lugar onde realmente eles têm que dizer aquelas palavras que nós dizemos todos os dias. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Só o Eterno é um. Então, pessoal, em grandes dificuldades, e as dificuldades que são apresentadas pelas nossas emoções, pela nossa própria alma, elas são, na verdade, um mecanismo que vão fazer a gente funcionar bem. Eles são um mecanismo. A tua inclinação para o mal, não é que você tem que fazer o que a tua inclinação para o mal está pedindo para você, mas a tua inclinação para o mal, na verdade, ela está servindo como um instrumento para que você faça o bem, para que aquela inclinação você rejeite e que você faça um ato positivo. É isso que o Tânia vai ensinar para a gente. Sabe aquele momento da reza? Você está empolgado demais, no meio da Amidah, está lá concentrado. Aí vem aquele pensamento: pagar a conta, fazer a transferência, escola das crianças. O Alter fala o seguinte: não se preocupe com isso. Não dê atenção a esse pensamento. Rabino Shalvesi Alpern explica esse conceito de que quando a gente consegue, de fato, lutar contra o nosso lado negativo e não fazer tudo aquilo que ele sempre pede, nós estamos trazendo luz para a escuridão. Não que você deva cometer falhas, não é isso. Não que você deva cometer erros para extrair energia. É possível você extrair energia muito positiva sem cometer erros. Mas o propósito da criação é nós superarmos as nossas dificuldades. Mas se a gente falhar, nós temos a tchuvá. Se a gente falhar, nós temos uma maneira para corrigir. Mas, repito, não é para a gente cometer erros e fazer uma tchuvá e dizer: vou gerar uma energia positiva. Está errado, não vai conseguir energia nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa que uma pessoa cometer diversas averôs, chegar e dizer o seguinte: no Yom Kippur eu peço perdão. Não adianta, no Yom Kippur não vai perdoar, não vai ter jeito. Sabe quando você dirige o tanque do carro, ali no painel do carro mostra assim, reserva, né? Tem aquele pontinho da reserva. Você quer ficar andando na reserva com o teu carro? Não, ninguém quer. Porque, segundo alguns mecânicos, danifica o próprio carro. Mas se acontecer em algum momento que o teu combustível principal, que o teu tanque, ao invés de estar cheio ou na metade, chegar na reserva por algum momento, você tem condições de se locomover. Você não vai ficar perdido no meio da estrada, você não vai ficar parado no meio da rua, você não vai perder a sua reunião, você não vai perder o seu caminho. A mesma coisa é chuvar. Se ocorrer uma falha, você tem como corrigir, você tem como recuperar, você tem como consertar esse erro. Mas não que a gente deva cometer falhas para que a gente possa fazer chuvar. Não, não é esse o conceito. Continuando aquilo que a gente estava lendo, nas palavras do Rabbi Nachman, que diz o seguinte: a ira também é comparada com uma fumaça que sai pelas narinas. Shmuel Beit 22:9, 2 Samuel 22:9. Assim, a contentação da ira por meio da paciência se assemelha a uma inalação longa e profunda de ar fresco que ajuda a pessoa a evitar efeitos devastadores da perda da calma. Quando isso acontece, quando o coração da pessoa está inflamado pelos seus desejos, pelas suas inclinações, ela acaba fazendo tudo aquilo que dá a sua vontade, tudo aquilo que ela tem vontade de fazer. Mas o que o Rabbi Nachman está ensinando para a gente com esse texto? A pessoa que tiver paciência, a pessoa que tiver calma, a pessoa que tiver tranquilidade, ela vai receber vitalidade da fonte de toda a vida. Continuando, Rabbi Nachman ensinou em Likutei Moharan 155:1. Quem tem o mérito de manter a calma, nunca teme não conseguir algo na vida. Ele tem paciência necessária para esperar pelo bem que está chegando. Quem não impõe limites ao seu espírito, olha que mensagem maravilhosa, em Mishlei, Provérbios 25:28, fala o seguinte: quem não impõe limites ao seu espírito é como uma cidade abatida e sem muro protetor. Pessoal, observe a importância do Tânia. Sabe o que o Alter Rebbe explica? Em alguns momentos, a razão do indivíduo estar deprimido, estar para baixo, é porque dentro dele, parece uma confusão, uma coisa louca, de outro mundo. Dentro dele existem dois reis dentro da pessoa, lutando para conquistar uma cidade.
Quem é essa cidade? Você. E quem são esses dois reis? Alma animal e alma divina. Vontade de fazer coisas negativas e vontade de fazer coisas positivas. Vontade de fazer mitzvot e vontade de fazer averot. Vontade de se inclinar para o lado mal, vontade para se inclinar para o Yetzirah Tov, para o lado bom. Essa luta, às vezes, para a pessoa que é considerada intermediária, e é o que a gente está lutando para ser, não está muito longe, muito. A gente está lutando para ser, todos nós, Bezat Hashem, que sejamos. É uma pessoa intermediária, conhecida como Benoni. O Alter Rebbe diz o seguinte: talvez toda essa luta da pessoa ela dure a vida inteira. Mas para quê? Para que ela consiga superar os desafios e consiga reparar as fissuras, as brechas, fazer as correções que foram geradas nesse mundo por meio das averotes que foram praticadas. Sabe por que o coração tem muita relação com isso? O pensamento tem muita relação com isso? A fala direcionada à boca tem relação com isso? A própria ação tem relação com isso? Simples. O desejo relacionado ao coração é porque o desejo de uma pessoa, às vezes, ele é impulsivo. Já viu um momento em que você, às vezes, quer comprar até uma coisa? E depois você se pergunta, para que eu comprei isso? São as mulheres, né? Brincadeira, piadinhas à parte. Né? Os homens também, às vezes, fazem coisas dessa natureza. Mas depois você percebe que... comprei aquilo sem sentido. Para quê? Fiz aquele ato sem sentido. Sabe o que é isso? Desejo, coração, inclinação. Os pensamentos às vezes se tornam vazios e vagueiam. Ficam viajando. E esse é o momento em que a gente mais toma decisões erradas. Controle das emoções, nível do intelecto. As ações de um cenário como esse muitas vezes podem se tornar devastadoras. Voltando ao que nós comentamos no começo, que o Alter Rebbe menciona, é o seguinte: está muito perto de ti. No capítulo 17 do Tânia, nós vamos entender que isso está relacionado às nossas sefirot. As sefirot e as nossas midot. O lado das nossas emoções. Que se estiverem bem trabalhados, vão cooperar para o lado positivo. Se estiverem mal trabalhados, vão cooperar para o lado negativo. Todos nós temos a capacidade de superar os desafios. Todos nós temos a capacidade de lidar com as nossas emoções. Lembre-se, você tem um pedacinho de Deus dentro de você. Você tem um pedaço de Hashem dentro de você. E esse pedaço de Hashem faz com que você consiga superar qualquer obstáculo, que controle as suas emoções, que saiba lidar bem com as suas dificuldades. Nunca esqueça disso que eu vou falar para vocês. As nossas dificuldades vão nos fazer conhecer a nós mesmos. E assim extrair um potencial que está adormecido, que está oculto e só é ativado por essa energia, por esse momento complicado. Pessoal, tem muito mais para a gente falar sobre o Tânia. Tem muito mais para a gente falar sobre ele. Tem muitas coisas para a gente aprender. E nessas 2 aulas experimentais, eu quis dar a todos vocês um gostinho do que o Tânia pode apresentar para a gente. E daquilo que a gente vai comentar nas nossas aulas. E do poder que a gente vai revelar através dessas palavras que são muito sagradas, são muito poderosas, são muito fortes. E vai ajudar a todos nós.